Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos em mais um Evangelho do dia. Esse Evangelho que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos consola, que nos conforta, que nos dá direção. E o Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 6, verso 14 até o 29. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, procurar a gente nas redes sociais, só colocar lá Prof. Daniel Ramos que você acha rapidinho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porém, o próprio Herodes havia mandado prender João, amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria mandar matá-lo, mas não conseguia fazer isso porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares, às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser, que eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi e perguntou à sua mãe: o que eu pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Palavra da salvação. Que mensagem difícil. Que texto duro da Escritura. E parece que poucos de nós, na atualidade, têm a noção dessas coisas. Parece que as pessoas do nosso tempo vivem num mundo de glória, numa espécie de Jerusalém já aqui, de um porvir que já está acontecendo neste tempo. Coisas como ninguém toca no ungido do Senhor, surge em nosso meio como que praticamente uma doutrina, sendo que as pessoas não leem o que aconteceu com esse servo do Senhor, João Batista. O próprio Senhor Jesus é quem dá testemunho de João Batista. João Batista tinha parentela com o Senhor Jesus e diferença de idade em torno de 6 meses. João Batista é aquele que o anjo Gabriel contou para Maria: olha, sua prima Isabel está grávida. Isabel, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias, pais de João Batista, o menino que cresceu e foi pregar no deserto, preparando o caminho do Messias. E aí, lá na frente, na altura do campeonato, o Senhor Jesus dá testemunho de João. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Imagine você receber o testemunho de alguém importante a seu respeito. Agora, planifica essa imaginação. O próprio Jesus
dando testemunho a respeito deste pregador. Ninguém é maior do que João. A pergunta que não quer calar. Nós ouvimos o texto que é muito claro. Tinha um rei que amava ouvir João Batista, apesar dele ficar perplexo, ele gostava de ouvir João Batista. Mas João denunciava os pecados dele, porque ele gostava de ficar com a mulher do irmão dele. E João não tinha essa bobagem que tem no nosso meio. Ai, a ética. Não pode falar isso por causa da ética. A ética está, domando a voz do Espírito no nosso meio. A ética está querendo enquadrar a operação de Deus no nosso meio. Antigamente a gente acreditava em reboliço de Deus. Hoje é a ética. Tudo é a ética. Cuidado, isso é antiético. Qualquer coisinha que você, até mesmo falar em línguas no microfone, numa igreja como a nossa Assembleia de Deus, que difundiu a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, voltou de novo com o Espírito Santo para a cena do cristianismo, já estão se falando em nosso meio muitos púlpitos. É antiético falar em línguas no microfone. Este rei gostava de ouvir João Batista. Quem não gosta de ouvir coisas verdadeiras? Ainda que elas pareçam ser coisas duras, hostis, pesadas, mas a verdade ainda é o melhor remédio. A verdade é aquele antigo mertiolate, não sei se vocês lembram disso, que a gente colocava em cima da... Os meninos até brincam, né? Esse é o instrumento que separava a alma do corpo. Você machucava, a mãe vinha com mertiolate, colocava em cima de você, ali naquele machucado, menino do céu. Você praticamente desencarnava, como diz a história. Tanto que doía e ardia aquilo ao mesmo tempo. Era coisa terrível. Doía mais do que o próprio machucado. Doía mais do que o ato de machucar. Mas a gente sabia que era uma dor necessária e curava. Não dava 3 dias, seu machucado estava praticamente novinho em folha. A verdade é assim, ela é doída, hostil, inconveniente, mas ela traz vida. Ela traz paz ao coração. Antes uma verdade grosseira do que uma mentira polida. E olha que coisa interessante. Eu vou voltar na pergunta que não quer calar. Eu só estou dando o contexto do texto. A menina dessa mulher entra, dança maravilhosamente no aniversário do rei, na presença de todos os oficiais. Ele se agrada de tal vista que faz para ela um juramento. Ao perigo da gente fazer promessa quando estamos emocionados. Nunca fale promessas quando a sua emoção subir de nível, porque quando a emoção abaixar, você pode ter cometido um erro gravíssimo. Nunca fale coisas hostis quando a sua emoção também estiver alta no campo da ira, porque quando a ira abaixar, você pode se arrepender. Não é necessário. Respira, dome, seja uma pessoa, um homem, uma mulher, um cristão, na temperança do Espírito. Pronto, já passou. E ele fica tão alegre que ele vira: o que você me pedir, eu vou te dar. E todos nós sabemos que a palavra de um rei é decreto. A palavra de um rei não volta. Ele nunca disse porém. Ele disse que até metade do reino, se ela quisesse, ela poderia se tornar a mulher mais rica de todo aquele reino. Mas ela é tão inocente que ela vai até a mãe dela. O que eu peço? O que você acha que eu devo pedir? A mãe já perspicaz, eu pede a cabeça de João. Pede a cabeça de João Batista num prato de bandeja. E ela vai e diz. Ela vai lá apressada. Criança, jovem, não sábia. E o que diz a palavra do Senhor?
O rei ficou muito triste. Ele ficou muito triste com isso. Versículo 26, ó. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam junto com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem. Tem coisa que a gente fala que não tem como voltar atrás, não. Tem coisas que a gente promete que não tem como voltar atrás. Muito cuidado. Tenha calma. Respira. Pensa. Reveja a situação. E depois faça. Não teve como voltar atrás. Ainda que ele gostasse de ouvir João, ele ia ter que calar aquela voz que ele gostava de ouvir. E interessante que a voz que ele gostava de ouvir o acusava, condenava os pecados dele. Eu imagino que era uma voz que dava para ele altíssimas reflexões. Mas ele comete o erro e vai ter que fazer o que a jovem pediu. Foi um juramento. Todo mundo está de testemunha. Um rei não volta atrás na sua palavra. Ele manda o executor decapita. Ou decapita, né? Acho que é assim a palavra. Tem palavras da língua portuguesa que a gente fica quase que um trava-língua, né? É uma língua muito sofisticada, muito rica. A gente aprende, aprende, aprende e ainda tem coisas a aprender. E volta com a cabeça de João Batista na bandeja e entrega para ela. A moça entrega para sua mãe Herodias. A pergunta que não quer calar. Quem foi que te falou que ninguém toca no ungido do Senhor? Quem foi que te falou que quem tem promessa não morre? Aonde que está escrito isso? Aqui, ó. Ah, mas a minha opinião, a sua opinião, a minha opinião não dá garantia de nada. A garantia está na palavra. É a palavra do Senhor que se garante. Aonde que está aqui, ó? Quem tem promessa não morre. É dupla honra. Aonde que está? Esses chavões pós-modernos, extras bíblicos. Não, mas pode ficar tranquilo, meu amado, minha amada, que ninguém toca no ungido do Senhor. E não é versículo isolado, não. Eu posso te levar lá em Atos. O primeiro diácono da igreja, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, reto, sábio, foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e falou: Eu vejo o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Apedrejado. Quantos cristãos foram mortos no Coliseu? A gente sempre fala que a nossa salvação custou o sangue de Jesus. E é verdade. A nossa salvação custou o sangue de Jesus. Mas para o Evangelho chegar até nós nos dias de hoje, custou o sangue de muita gente. Custou a vida de muita gente. Mas é muita mesmo. Pode aí colocar muito no pleonasmo. Muito, muitíssimo. E hoje a gente não dá valor à Escritura. Não dá valor ao Evangelho. Não dá valor à palavra. Fica se entregando a emocionalismos. Fica estendendo as meninices, a gritarias, a porfias, a dissensões. E o preço que esta palavra custou. Um amigo meu estava falando assim: Não, mas você comprou essa Bíblia? Não comprei, não. Eu ganhei. A Bíblia do pregador pentecostal que vem com o texto da Nova Almeida atualizada. Eu ganhei de presente. No final do ano passado, 2021, um casal de alunos muito queridos me deu essa Bíblia linda de presente. Eu estava doido, apaixonado, mas o recurso estava baixo. E graças a Deus que o Senhor usou da vida de alguém para abençoar a minha vida. Não é porque eu sou importante, não. É o Senhor se utilizando da vida de alguém para abençoar a minha vida. E aí, eu fui abençoado. Aí a pessoa falou assim: Nó, mas uma Bíblia dessa custou muito caro. Aí eu fui pesquisar o preço e realmente não é barato, não. O preço é caro. Mas é o preço só do papel impresso. A palavra
que está aqui dentro não tem preço que pague. Por isso, meu querido, leve seu ministério a sério. Leve o chamado que o Senhor tem na sua vida a sério. Porque um dia alguém poderá pedir a sua cabeça. E aí não tem tempo mais para fazer a obra. Não tem tempo mais para fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não tem, mas Senhor não, acabou. Quem tem promessa morre. Nós vimos agora na pandemia que aconteceu aí, ó, que ainda está acontecendo, apesar de nós já estamos falando que nós estamos no final, a pandemia levou muita gente ungida, muita gente santa, muita gente que ministrava e nós tremíamos de poder de Deus nas suas ministrações. Muita gente. Muita gente. Quem tem promessa morre. O ungido do Senhor pode ser decapitado. Isso quando não é decapitado no ponto de vista existencial, né? Porque cabeça na Escritura também tem um sentido de autoridade. E é até interessante porque João pregava com autoridade. E o que pediram? A cabeça dele, a autoridade dele. Ele foi de fato decapitado. Mas se você olhar em Gênesis, o Senhor prometeu que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Vai nascer do ventre dela um que vai esmagar a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Cabeça fala de autoridade. No Apocalipse, quanto mais cabeça tem, mais autoridade tem. Quanto maior é a cabeça, maior é a autoridade. Um homem que pregava com tanta autoridade que descia 3 cidades para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo exortar, para ouvir ele falar sobre conserto. Lá não tinha promessa, não. Lá não tinha coaching, não. Lá não tinha mensagem existencial, não. Lá não tem só vitória, não. Lá não tem tempo de cantar chegou, não. Lá é converta-se. Não fuja da ira do Senhor. Não tem como fugir. Não tem como ensinar. Fugir da ira do Senhor. E a Bíblia diz que descia 3 cidades para ouvir João Batista pregar. E qual que é o final de João? Ah, ele foi honrado. Um vaso como esse é homem de Deus. Ah, é assentar entre os príncipes. Não, ele foi decapitado. Aí depois os seus discípulos chegam e enterram o corpo dele sem cabeça. Onde é que está a cabeça de João? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde é que foi parar, o que foi feito da cabeça dele. Os discípulos enterrou o corpo sem cabeça. Viveu a vida toda na autoridade da palavra que Deus colocou no seu coração. Em santidade. Homem como um homem raro. E morreu dessa situação. E você acha que não vão tocar em mim? Não vão tocar em você? Por quê? Porque nós somos maiores do que João Batista? Sendo que o próprio Jesus disse que maior do que João Batista ninguém é. Dos nascidos de mulher ninguém é. Ele é o maior. Porque é ele que tem o privilégio de preparar o caminho do Senhor. Não pode tocar na minha unção. Que tolinho. Vai ler João Batista. Vai ler Estevão. Vai ler. E vou dar um bom conselho aqui, né, de graça. Será que a minha vida é tão importante como a vida desses homens? João Batista e Estevão? Será? Porque esses homens nessa importância fizeram o que fizeram com eles. O que serão capazes de fazer conosco? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sóbrios na palavra. Que o Senhor possa pegar as nossas meninices e alimentar de tanta palavra para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. E fazer de nós não um povo iludido,
Mas um povo como o servo dele, Josué, não temas. Imagina o que Josué viu no Egito. Para o Senhor levantar ele no meio do povo dele e ainda dizer, não temas. Quer dizer que você vai ver no meio do povo de Deus coisa pior do que você viu no Egito. Não temas, nem te atemorizes. Anima-te. Essa é a palavra do Senhor para nós. Este é o evangelho do dia. Para de se cobrir com tantos chavões, com tanta mentirada, com tanta Disney que colocaram, que estão incrementando o evangelho, esse evangelho brilhante, de glória. Oh, meu querido, o evangelho é cruz. O evangelho é lágrimas. O evangelho é vale. Tem vitória, sim. Tem. E não é pouco, não. Tem muita vitória. Muita vitória. Mas não vive em torno da vitória. O evangelho vive em torno da cruz. É na cruz que eu sou glorificado. É na cruz de Cristo que o meu velho homem é levado cativo. É na cruz de Cristo que eu me glorio. Vai ter lágrima, Jesus vai estar comigo. Vai ter vale, Jesus vai estar comigo. Vai ter solidão, Jesus vai estar comigo. Eu imagino o que se passou na cabeça de João no momento que o executor chega para o decapitar. Porque todo mundo sabe que no momento da morte passa um filme na cabeça da pessoa. Ah, tá, mas nós estamos falando de João. Não dá nem para imaginar. Eu tentar imaginar o que é a cabeça de João na hora que ele estava prestes a ser decapitado é a mesma coisa que eu tentar me colocar no nível dele. Quem sou eu para chegar aos pés de João Batista? Quem somos nós? Deixa de frescura. Vai buscar poder. Vai para madrugada. Vai orar. Vai chamar. Vai jejuar. Vai consagrar. O máximo que a gente pode imaginar é que a vida de João para João já não valia mais nada, uma vez que ele já tinha entregue a sua vida para o propósito de Deus. Ele já estava morto para este mundo, vivificado no propósito que Deus tinha feito na sua vida. Cresça, meu irmão. Cresça, minha irmã. Aqui, ó, na palavra. Chega de emoção. Chega de meninice. Chega de frescura. Chega de mimimi. Chega! Vamos para a cruz. É lá que está a nossa vitória. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua mentalidade. É a minha oração para hoje. Em nome de Jesus.